agradecer de modo muito singular a minha orientanda e amiga, professora Isabela Fonseca, agradecer ao meu amigo, professor Bernardo Câmara, e, além disso, é uma alegria duplamente. Primeiro, pelo fato de que um tema que eu já estudo há algum tempo passar a ser discutido prioritariamente por juristas, de modo que percebam que hoje as exposições, com alguma exceção, foram feitas por juristas e não por vendedores de workshop, ou seja, pessoas querendo vender ideias e de ufanismo em torno do emprego das tecnologias, mas sim analisando a questão, tentando demonstrar o modo como a tecnologia está nos impactando no âmbito do direito. E isso, para mim, digamos assim, eu fico quase emocionado por ter conseguido despertar o interesse de alguns em relação a essa temática. E o tema que me cabe aqui é um tema que já foi objeto de várias análises aqui, mas eu vou provocá-los num outro enfoque, qual seja, o que nós estamos, em alguma medida, discutindo, como o Natanael já falou e outras pessoas aqui já falaram, em torno do processo decisório maquinal ou algorítmico. No final das contas, ele está dentro de uma questão recorrente para o direito, em especial para o direito no segundo pós-guerra, que é em torno de como decidimos e como os juízes e os advogados decidem, seja no que tange ao modo como as decisões são proferidas nos processos judiciais, ou como os advogados decidem as suas estratégias de defesa. E esse é um tema recorrente, desde que o mundo é mundo. Só que a partir do momento em que nós tivemos, como o Natanael explicou na primeira palestra, a virada cognitiva da década de 70, que nos mostrou, como humanos, que nós não somos predominantemente racionais e que boa parcela das decisões que nós tomamos, elas são contaminadas pelos vieses cognitivos, ou seja, nós não estamos tomando decisões absolutamente vocacionadas a coisas boas para nós. E a prova cabal, eu sempre falo isso com os meus alunos, que nós não somos racionais, que basta vocês olharem as suas respectivas vidas afetivas, para vocês verem que muitas das nossas opções durante a vida não tem nada de racional, senão vocês não teriam sofrido tanto. Isso mostra o nosso quadro de racionalidade. Só que essa irracionalidade no campo afetivo só nos prejudica. E quando a gente começa a perceber que em órgãos decisórios, no campo pensando especificamente os juízes ao julgar os nossos processos, ou aos advogados a escolher determinada estratégia de defesa, quando nós começamos a perceber que ao fazer esse tipo de escolha, nós muitas vezes estamos tomando decisões enviesadas, ou seja, que não estão conseguindo verificar todos os espectros do caso e que podem, inclusive, estar oferecendo uma resposta completamente equivocada, nós precisamos começar a refletir como esses vieses começam a contaminar a atividade decisória humana. E a partir do momento em que nós começamos a perceber que nós somos precipuamente controlados cada vez mais por decisões algorítmicas, ou seja, muitas coisas que nós fazemos no cotidiano deixam de ser escolhas propriamente de nós. Basta vocês pensarem, como alguns inclusive aqui falaram, que muitas vezes o próprio itinerário que nós fazemos é escolhido pelo Waze ou qualquer outro algoritmo análogo. Muitas pessoas casaram-se ou têm namorados que encontraram no Tinder. E o Tinder, se vocês não sabem, também ele sofre uma adulteração algorítmica, ele é programado de um determinado modo. As redes sociais, elas não são programadas com o objetivo de nós termos a verdade do mundo. Elas são principalmente programadas para gerar em nós endorfina. Tanto é que nós nos viciamos nas redes sociais porque elas nos ofertam prazer e não informação. E dentro das redes sociais, nós não somos cidadãos, nós somos objeto de captação de dados.
E por isso, a própria discussão aqui feita em torno dos dados, ela é extremamente relevante, porque ter dados hoje é ter poder. E eu não sou, com todo respeito à fala aqui do meu amigo Bernardo, eu não sou tão otimista em torno ao fato de que ter os dados ou a abertura dos dados vai oferecer poder para todos. Eu já, digamos assim, talvez por ser um pouco mais velho que você, eu creio que a possibilidade de ter acesso aos dados sempre vai aumentar os fossos de poder de quem consegue trabalhar esses dados no nosso campo do ponto de vista jurimétrico. Isso já acontece, como você já sabe, porque hoje já existem empresas e existem escritórios de advocacia que desenvolvem empresas que se valem desses dados para exatamente fazer, por exemplo, acordos aos milhares através de online dispute resolution, para, tendo uma captação de dados, já estabelecer como que ele vai estabelecer uma determinada linha de defesa para o juiz X ou delta, porque ele já sabe que determinado juiz X ou delta, ele já vai oferecer uma decisão e você já oferece dados que confirmam as pré-compreensões que o próprio juiz oferta, se você já tem essa informação, aquilo que tecnicamente a gente chama de corpus, que é um conjunto de dados, que é o que o Bernardo, inclusive, fazia alusão aqui há pouco, ou seja, a grande corrida na atualidade no Brasil é algo que em outros países tem empresas como Casetext e outras, que eles extraem os dados do corpus, ou seja, eles estruturam a base de dados, padronizam as bases de dados e eles conseguem saber com enorme percussiência como cada juiz decide qual que é a média de fixação de indenizações em cada caso por cada juiz. Isso te dá uma facilidade estratégica como advogado indiscutível. Porque você já está advogando, já sabe, inclusive, quais são os limites para você fazer um acordo ou não. Muito diferente do que quase todos nós fazemos nas nossas respectivas advocacias, que você pensa num valor para chegar, por exemplo, a um quantum de indenização, que é fruto muito mais da sua experiência como advogado ou advogada, do que propriamente de um dado jurimétrico padronizado a partir de um conjunto de dados que você parametriza, que você padroniza através de ferramentas informáticas, através do emprego da tecnologia. De modo que a ideia e a percepção de que nós precisamos pensar criticamente o emprego da tecnologia no campo do direito é algo urgente, é algo imprescindível, porque a crença de que nós vamos conseguir oferecer transparência algorítmica ou direito ao esclarecimento, como aqui foi apresentado, em determinados algoritmos de decisão, especialmente se eles empregarem um tipo de inteligência artificial, que são as redes neurais, que são várias, as redes neurais convolucionais, é algo extremamente complicado, porque não foi explicado isso aqui para vocês, mas uma rede neural, a não ser que você esteja trabalhando com uma computação quântica, ela é simplesmente impossível de você saber como que ela chegou a uma determinada decisão. E aquela ideia que também foi apresentada aqui antes por um expositor, eu não me lembro qual bem for, que falou que quem programa a máquina somos nós. Se fosse tão simples assim, o carro da Uber autônomo não tinha matado uma pessoa vendo a pessoa. Porque no primeiro momento foi divulgado que o carro da Uber matou porque tinha cometido um erro na análise. E depois eles abriram e viram que o carro da Uber viu a pessoa. Ele enxergou a pessoa, ele não confundiu com o objeto. Só que ele optou por matar a pessoa, por atropelá-la. E quando a gente começa a perceber que os processos decisórios que são feitos pelas, entre aspas, inteligências artificiais, são muito mais sofisticados, e quando você pensa que a própria ideia de transparência e de absoluta compreensibilidade, como as máquinas decidem, não é algo tão simples assim, nos induz uma reflexão cada vez maior. Até porque, como já foi dito por vários aqui, já existe um emprego de algoritmos decisores entre nós o tempo todo. Basta vocês pensarem que há muitos anos nós somos julgados instantaneamente por radares, nos quais aplicam contra nós multas e ninguém faz absolutamente nada. Salvo quando o erro sistêmico é percebido, como aconteceu no anel rodoviário daqui de Belo Horizonte, que se percebeu que havia um erro recorrente, e a partir dessa percepção eles anularam as multas.
divulgado que havia um erro na programação do radar, todas as pessoas que foram multadas pagariam as multas sem qualquer direito, inclusive, de se contrapor a isso. E eu estou dando um exemplo muito singelo. Eu posso ir para um exemplo mais complexo, como o emprego desses algoritmos decisórios para auxiliar no campo das decisões do processo penal, como é o caso do COMPES, que o Natanael citou aqui na primeira fala, que, como ele bem pôs na fala dele, ele é usado em boa parcela dos estados americanos, e se constatou há bons anos que o COMPES, que era esse algoritmo de uma empresa privada, ele tinha um erro, porque ele tinha um viés. Ele aumentava o risco de periculosidade se a pessoa fosse negra ou latina. Ou seja, nós todos aqui nos Estados Unidos estamos perdidos sob a ótica do COMPES. Ele aumenta o risco de periculosidade. E na hora de conceder uma liberdade, ou para fazer uma progressão de regime, ele automaticamente altera pelo simples fato, e um grande detalhe, no banco de dados do COMPES não consta a informação racial. Ele extrai de você de um determinado grupo por um conjunto de outros dados. Ele parametriza, ele padroniza dados. E a ideia de padronização de dados precisa então ser percebida, esse chamado viés algorítmico, e precisa ser tratado e corrigido e percebido porque hoje nós já estamos empregando nos tribunais parametrização de dados, por exemplo, uma que eu acho muito legítima, para fazer análise, por exemplo, dos recursos extraordinários. O Vitor, o Guilherme fez alusão ao ELIS das execuções fiscais. Quem garante que esse algoritmo ele é estruturado e programado com a acuidade vendida? Porque o COMPES é vendido como um algoritmo extremamente relevante, mas se percebeu, porque foi feito um trabalho jornalístico, investigativo, que fez a percepção de que o algoritmo ele prejudicava as pessoas. E tem um caso, inclusive, com base no COMPES, o caso Loomis, que foi submetido à Suprema Corte de Wisconsin. A pessoa foi encarcerada tão somente com base nos dados do COMPES. Ele submeteu o caso a um recurso à Suprema Corte de Wisconsin, e a Suprema Corte de Wisconsin confirmou, falando que não tinha problema nenhum. A pessoa apresentou um writ of certiorari para a Suprema Corte americana, que é, grosso modo, um recurso extraordinário, e a Suprema Corte falou: não vou analisar essa temática, está muito cedo para analisar. E o Loomis, ao que eu saiba, ele vai sair no final do ano, termina a pena dele. E ele foi condenado algoritmicamente, com base nos dados que o algoritmo fez. Se ele é culpado ou inocente é uma outra questão, eu não sei, porque isso nem foi levado em consideração. Eles pegaram um dado. E o que eu preciso provocar isso aqui é que a cada dia que passa, nós estamos nos tornando cada vez mais dependentes. E como o cérebro é preguiçoso, como o Natanael também falou na primeira fala, nós costumamos trabalhar muito mais com o sistema 1 do que com o sistema 2, com o sistema rápido, heurístico, e não com o sistema reflexivo. A tendência das pessoas não é de promover decisões refletidas. E mesmo a ideia de que o juiz vai poder ter votos feitos por um algoritmo daqui a algum tempo, e eu não tenho dúvidas que isso vai acontecer, me parece inexorável, e que o juiz vai conferir os votos, é algo para mim extremamente, digamos assim, romântico. Porque no primeiro momento o juiz vai conferir a primeira minuta de sentença de voto, na segunda vez, durante um mês, 2 meses, daqui a 1 mês e meio ele vai ver aquele negócio que as decisões estão boas, e ele vai começar a dar decisões no Minas Tênis. Ele vai exercer a judicatura no Minas. E ele está lá literalmente, vai estar literalmente matando a profissão dele, porque algum dia, em breve, eles vão perceber que ele é inútil e vão parar de fazer concursos, porque é melhor entregar tudo para o algoritmo, partindo da pressuposição que a decisão algoritmo ela é boa. E o que eu quero provocá-los aqui e deixar claro no contrafluxo é que nós precisamos começar a perceber em que medida que essa dependência aos algoritmos é tão boa e perceber em que medida que as decisões que eles nos ofertam realmente são neutras, são técnicas. Até porque há muito tempo se percebe a teoria do direito, e os teóricos, os filósofos, eles perceberam
que a tecnologia nos emburrece. E basta uma provocação final aqui para vocês. Se eu perguntasse a cada um de vocês 10 telefones de cor, eu duvido que algum de vocês saberia. Ou tem uma pessoa lá atrás que sabe. Deve ser da mãe, da irmã, da prima, da tia. Pizzaria Araújo. Pois é, mas assim, por quê? E por que disso? Porque a tecnologia vai nos emburrecendo. Tem pessoas que daqui a pouco tempo as pessoas não vão saber chegar em casa, a não ser se o Waze mostrar para elas o trajeto. E nós precisamos perceber que nós estamos gerando um grau de dependência, que é, claro, para coisas do cotidiano é algo muito relevante, mas coisas tão relevantes como a decisão de quem vai ficar com bem ou não, de que uma pessoa vai ficar presa ou não, ou coisas do tipo, eu não sei até que ponto que vale a pena nós, digamos assim, apostarmos tanto nisso, ou pelo menos não começarmos a discutir como esses algoritmos são feitos, por quem é feito, quem faz o machine learning dele, em que medida que os dados apresentados foram tratados, porque a ausência de dataset adequado, o tratamento dos dados, pode induzir os vieses algorítmicos, esses erros sistemáticos em processo de dados. A chamada opacidade, que é exatamente esse desconhecimento de como que o algoritmo decide. Todos esses elementos são elementos essenciais para que nós da área do direito comecemos a discutir isso. Eu já falo acerca disso, do viés algoritmo há muito tempo, já escrevi com o Natanael, já escrevi com o Aurélio, já escrevi com a Ana, que eu acho que deve estar aqui no auditório, sobre isso. É uma coisa que está dito isso também na minha teoria geral do processo, porque uma das minhas grandes preocupações na teoria geral do processo é exatamente tentar dar os primeiros passos para uma ciência processual que converse com essa virada tecnológica, de modo a que nós comecemos a nos preocupar com isso. E eu fico muito feliz de ver tantas pessoas interessadas hoje, isso virou um tema da moda, mas além de ser um tema da moda que vai nos permitir conhecer e talvez ganhar muito dinheiro com isso, que eu acho muito salutar, nós precisamos começar a perceber em que medida que nós talvez não estejamos sendo capturados, que os nossos dados não estejam sendo capturados para nos induzir a escolhas muito ruins. Muito obrigado. Obrigada, professor, pela exposição e também pela provocação. Acho que o nosso trabalho daqui para frente é pensar um pouco no processo jurisdicional democrático frente a esses novos desafios aí.